embora eu tivesse com a ideia do livro dela muito anterior, e em 2015 a gente ter conversado sobre fazer um livro de memórias, não seria uma biografia, ela ia contar as coisas e eu ia passar para o papel. Mas a gente não chegou a fazer nenhuma entrevista, ela topou, aceitou, quis fazer e a gente adiou. E quando a gente ia começar em 2017, no começo do ano, ela morreu, então não deu para fazer nenhuma entrevista com ela. No dia 2, um dia antes dela morrer, eu fui no hospital. Já estava numa situação ali já não tinha atividade cerebral, a família, no dia 2, no meio da tarde, divulgou que ela tinha autorizado doação de órgãos. Então já foi uma noite em que muitas pessoas foram para o hospital, para o Sírio abraçar, apesar de que oficialmente teve que esperar o dia seguinte para declarar o falecimento da Marisa. E daí chegando lá, eu falo assim, vou chegar aqui, o Lula vai estar dentro de uma antessala ali da UTI, com a família, mas eu fico aqui falando com as pessoas em volta, transmito o meu abraço, esse tipo de coisa. Abri a porta do elevador no andar, eu meio distraído, chorando no celular, tal, eu saio do elevador, tá o Lula sozinho pegando uma água no balcão na frente do elevador. E daí ele olha para mim, eu olho para ele, ele tá batido, olhos todos vermelhos, assim, a dor e também privação de sono, né, provavelmente. Eu estou indo em direção a ele, ele vem na minha direção e fala assim: porra, Camilo, cadê o livro da Marisa que você ia fazer? Você fez a porra do livro? E aquilo eu levei um susto, né? Falei, Lula, não fiz o livro. Você sabe que a gente não fez, era um livro que eu ia falar com a Marisa, entrevistar a Marisa, e faz 9 dias que eu penso muito nisso, de que eu não fiz o livro. Foi uma pena. E ele respondeu assim pra mim: agora eu que vou ter que te contar tudo que ela ia te contar. E eu falei, bom, não sei se vai ter livro, não falei isso, mas pensei na hora, falei, não é a mesma coisa, eu queria fazer um livro da Marisa contando. Na semana seguinte eu resolvi fazer uma carta para o ex-presidente Lula e uma carta para cada um dos filhos, enviei, dizendo assim, olha, a gente tinha essa ideia de fazer um livro de memórias, que não dá mais para ser feito, eu posso não fazer livro nenhum, sem nenhum problema, não quero causar nenhum constrangimento também, mas se vocês acharem que é algo que não vai constranger e que vocês teriam alguma vontade, um desejo, uma abertura para isso, eu pergunto se eu posso tocar. Não é um livro autorizado, vocês não vão ler antes, eu não estou pedindo para vocês me contratarem para fazer livro nenhum, é um projeto meu que eu vou tocar esse livro, mas eu quero só saber se tem anuência, enfim. Ele demorou um mês até que todos eles me responderam. Eu esperei, se um falar que não se sente à vontade, eu não vou fazer. E até que todos responderam falando, não, vai em frente. Eu fiz mais de 90 entrevistas e com pessoas que conviveram com ela em diferentes fases. Quando eu reproduzo diálogos que não são reproduzidos, quando eu crio diálogos, eu sempre faço isso com base em pelo menos 2 pessoas que reproduziram ou me falaram daquele momento. Raríssimas vezes, quando eram coisas que só tinha a Marisa e mais uma pessoa, por exemplo, no diálogo, eu confiei na fonte, eu fiz esse filtro meu pessoal para colocar. Tem um termo que é romance de não ficção, o jornalismo literário usa. Não tem nada ali que foi criado, mas eu ambiento de um jeito em que, quando me contam passagens, momentos, diálogos, eu tentei reproduzir para ficar instigante, para ter esse ritmo de romance. Eu quis contar a história como se fosse romance. Não fico o tempo todo dizendo, segundo fulano, conforme apuramos com Beltrano, né? Foi uma coisa que eu incorporei, fiquei 1 ano falando com todo mundo para construir essa história. Daí quando eu fui escrever, eu falei, bom,
O que aconteceu foi isso. Isso é a maior dificuldade. Eu acho que no começo, quando eu comecei a escrever o livro, a falar desse livro com algumas pessoas, uma das questões que aparecia era assim, que me falavam, né? Mas a Marisa rende um livro? Ou ela é a mulher do Lula? E ao longo da apuração eu fui vendo que rendia, que ia fazer essa história da Marisa, embora em alguns momentos eu também hesitei em fazer. Será que eu não faço um livro sobre o casal, Marisa e Lula? A história do casal, a história do relacionamento, a história da construção política, da militância deles como casal. E a opção que a gente teve foi de contar a história da Marisa mesmo. Isso aqui, o que eu quis fazer? Eu quis contar a história também do Brasil, do sindicalismo, da redemocratização, sempre pelo olhar da Marisa, que assim, como é que essa mulher assistiu a todo esse processo, participou de todo esse processo, coisa que foi muito pouco explorada assim, a vida inteira. Então, por exemplo, em 80, quando o PT é lançado, a Marisa não é fundadora do PT. Ela não assina, não tem o nome dela como fundadora. Mas, evidentemente, acho que depois do Lula, ela certamente seria assim, a segunda carteirinha do PT, por uma justiça histórica, deveria ter sido da Marisa. O PT foi formado por núcleos de bairro, e o primeiro núcleo foi na casa dela. Ela fazia as camisetas das primeiras campanhas eleitorais, que não tinha gráfica, não tinha... era um silkscreen que ela fazia na cozinha de casa, no quintal de casa. E eu falei, bom, eu posso contar essa história, inclusive a história do Lula, quando eu achar importante, mas é o Lula da Marisa. É um olhar que o machismo, ou o sexismo, ou a conjuntura da época não permitiu que ela se colocasse mais, de um jeito que talvez a história deveria deixar como consolidado. Eu fiz um processo de cortes, de escolhas, e deixei o que eu achava que fosse muito pertinente para ela, porque é ela, a família dela, a vida dela, a casa dela, que estava naquele momento servindo a esses propósitos, participando desse processo histórico. Os grandes debates, as grandes conversas, as grandes decisões não teriam acontecido se ela não franqueasse a sala da casa dela, se ela não acolhesse, não permitisse. Lula fala isso algumas vezes já em discursos, assim, se ela não permitisse que ele pudesse ficar na rua, viajar, fazer a função que ele sempre exerceu. A Marisa foi certamente a principal conselheira do Lula nesses 40 anos. E há episódios em que o Lula sai do trabalho, seja do Planalto, seja no PT em São Paulo, no Instituto Cidadania, Instituto Lula, com uma decisão às 8 horas da noite e volta às 8 horas da manhã do dia seguinte, tendo mudado a decisão dele por coisas que eles conversaram de noite, os dois. Chegavam em casa, ficavam conversando e a Marisa foi uma conselheira muito importante em vários aspectos. Um aspecto até é de lembrar o tempo todo pro Lula. Lembra quem você é, lembra a sua origem, lembra para onde você vai voltar. E a Marisa ajudou muito a falar, mas o que os trabalhadores de São Bernardo diriam dessa decisão? E ela teve participações pontuais em alguns episódios ligados às mulheres, a marcha, por exemplo, a caminhada em 80 pela libertação dos sindicalistas que estavam presos no DOPS, que ela liderou. E ela teve uma participação importante, embora não tenha formulado, discursado. Raríssimas foram as entrevistas. Na mídia convencional, muito raras e muito difíceis até de encontrar, mas foi um papel muito central. Eu acho que tem uma espontaneidade da Marisa que se manteve. Assim, a gente não conhece muito porque publicamente essa face não é muito visível. Mas ela sempre foi uma pessoa que muito honesta nos relacionamentos, e ela conseguiu preservar isso até o final, inclusive com a família e ela foi muito leoa a vida inteira dentro de casa. Acho que até o final da vida continuava assim.
Ela mandava as pessoas irem embora. Ó, não, você não vai encher o saco do meu marido no sábado e no domingo, não. Final de semana é final de semana, espera segunda-feira. Falava isso para ministro, para polícia, para todo tipo de gente. Para falar assim, aqui na minha casa quem manda sou eu e não vai ter visita coisa nenhuma. Esse tipo de coisa acho que foi uma constante. Algumas simplicidades, assim, a Marisa sempre guardou muita coisa. Tem conhecidos que chamam ela de acumuladora, assim, ela não se desfazia de um presente, por exemplo. Então ela ganhava artesanatos, ganhava coisas e arrumava um lugar para deixar. As coisas não combinavam, sabe, dentro de casa, mas ela continuava deixando as lembranças, os artesanatos, as imagens ali. Isso era uma coisa que permaneceu, mesmo depois da morte dela. Eu tive a oportunidade de ir no apartamento deles e continuava tudo igual, como ela tinha deixado, com esse jeito muito... eu cheguei a ver, por exemplo, que ela estava, quando ela morreu, ela estava fazendo tricô, perdão. Ela tinha improvisado as 2 agulhas de tricô, porque ela não achou as agulhas dela. Em vez de pedir para alguém comprar ou ir comprar uma nova, ela falou, não, vou me virar aqui. E estava terminando de fazer uma roupa, provavelmente para algum neto ali, com agulhas de tricô que são aquelas 2, né? Feitas com espeto de churrasco. Ela teve uma curva assim, histórica do personagem, que de fato na campanha de 2002 foi marcante. Isso é uma coisa que as pessoas percebiam e percebem, que pela primeira vez ela se tornou personagem da campanha eleitoral. Ela era uma pessoa de bastidores. Pela primeira vez ela deu entrevista, ela participou do programa, apareceu ela falando. Então ali teve um momento em que mudou o cabelo, mudou o tipo de roupa e ela passou a aparecer muito mais do que aparecia antes. Ela chegou a ter ali uma assessora de imprensa, uma assessora que ia ajudá-la com quais são as agendas, os eventos, o que ela ia participar. Inclusive de coisas que o candidato Lula não participaria, que ela foi representando a campanha. Exigiu dela, digamos, uma postura pública, viagens internacionais, esse tipo de coisa, né? Primeira-dama, em que ficou uma Marisa um pouco diferente assim, na aparência, do jeito que ela se portava, nesse tipo de coisa. E depois eu acho que voltou a ser muito mais parecida com a Marisa de antes, e mesmo durante esse período, a Marisa gostava de pegar uma vara de pesca, entrar no lago e ficar pescando com água até o joelho. É o tipo de coisa que ela... Tem um episódio no livro que é muito de bastidor, porque só tava o casal ali, enfim, que logo no começo do governo, eles pedem para a cozinha do Alvorada cozinhar pé de frango, pé de galinha. E que eles botaram essas comidas que eram comidas do dia a dia, aqueles rabada, moela, e que não tinha lá. Tinha uma chefe de cozinha estrelada, Roberta Sudbrack, que o Fernando Henrique tinha levado e tal, que é premiada com livros, dona de restaurante, chefe da melhor qualidade, que depois acabou saindo, mas assim, os cozinheiros passaram a implementar no palácio um cardápio muito arroz, feijão, a comida disponível ali, não precisa vir da cozinha no prato e servir, que o Lula brincava que, eu quero comer, não é para ter duas bolinhas no meio do prato. E eles riem, porque eles falam, a Marisa fala, quando que essas pessoas aqui do palácio imaginavam que um presidente e uma primeira-dama iam pedir pé de galinha para comer? Em 85, 86, a primeira vez que teve programa eleitoral do PT, não era nem eleitoral, programa partidário. Antigamente tinha programa eleitoral na campanha eleitoral, mas todo ano, cada partido tinha direito a 1 hora de um programa que não é eleitoral, é político, que eles podiam falar não de candidatos, mas do programa do partido, apresentar quem eles eram, as pessoas e tal. E começa com eles na calçada, as crianças jogando bola. O Lula está com a perna quebrada, então ele está sentado numa cadeira com apito, apitando o jogo dos filhos, com as crianças brincando, e entra dentro de casa para falar essa casa do Lula, porque já em 85 diziam que aquilo era fachada, porque ele morava numa casa de 40 metros quadrados, muito simples, num bairro operário.
de São Bernardo, uma casa do que seria hoje o BNH, financiamento da Caixa, Minha Casa Minha Vida, de habitação, parcelado em 15 anos, esse tipo de coisa. E ela já tinha naquela... Não, isso é fachada, ele mora, na verdade, no Morumbi. Vira até piada, mas tinha gente que falava aquelas coisas do tipo... Não, tem um túnel interligando a casa que ele diz que mora, a casa de verdade, onde ele mora, no Morumbi. Eu fiz por curiosidade, um teste ali no Google Maps e tal. O túnel teria tipo 20 quilômetros de túnel. Então essa constante de boatos e coisas que acho que sempre eles precisaram lidar. Foi uma obrigação para poder construir o que eles construíram politicamente. Ela acompanhou a Lava Jato com perplexidade, eu acho que seria uma expressão adequada para isso. A Lava Jato ela coloca umas relações de causa e efeito que nunca se sustentaram e que para eles era muito impressionante. Assim. Como é que ela está dizendo que as reformas que foram feitas no apartamento que o Léo Pinheiro quer empurrar para a gente de todo jeito, a gente já falou que não gosta, ele fala assim, não, vamos reformar para vocês ficarem com o apartamento e concluírem a compra. Na Lava Jato aparece como uma coisa que foi resolvida 10, 15 anos antes, quando o prédio ainda era de uma cooperativa e que ninguém poderia saber que essa cooperativa ia falir e que ela ia ser comprada pela empresa do Léo Pinheiro. E a minha sensação com a apuração toda que eu fiz é que ao longo dos últimos, principalmente do último ano, mas dos 2 últimos anos da vida dela, conforme as denúncias foram aparecendo e construídas dessa maneira, como aparece na sentença do ex-juiz Sérgio Moro, ela foi se sentindo também culpada. Por quê? Porque tanto no sítio de Atibaia, dos Bittar, que eles frequentaram, ela teve uma participação importante. Ela conversou antes com o Bittar, participou da escolha da fazenda, porque o Bittar queria que eles pudessem usar e que eles pudessem conviver a cada 15 dias, pelo menos, para os filhos se reencontrarem, os velhos amigos se reencontrarem nos finais de semana. E, de fato, ela participa, ela articula a reforma que foi feita ali, tinha pedalinho, tinha barco, porque era um lugar que eles iam usar também. E a ideia é que foi uma surpresa, de fato, para o Lula, logo que acabou o mandato do Lula, a presença dele, mas que eles poderiam, futuramente, ser sócios, comprar parte do Suassuna, que não usava metade do terreno, comprar do Bittar, propor qualquer coisa assim. Isso era uma coisa que não estava posta de lado. Era uma possibilidade, que foi construída para ver se eles iam gostar, etc. e tal. Tanto no apartamento do Guarujá, que quem assinou a compra das cotas, quando ainda era uma compra na planta, de uma cooperativa, de um apartamento simples, da Bancop, foi a Marisa. Então a sensação que dá é que ao longo desse processo, ela que passou 40 anos da vida dela protegendo o Lula, pensando sempre no que ela ia dizer, quase não dizendo nada, nunca, justamente para que nada pudesse causar problema, ela falar uma coisa que não é o que seria o melhor para o marido dela, ou para o PT, ou para o projeto, ou para disputa eleitoral. Naquele momento ela viu que teve 2 episódios em que ela teve uma participação importante que poderiam estar causando a criminalização do partido que ela ajudou a fundar e a perseguição a ela, aos filhos e ao Lula. Ela se tornou ainda mais reclusa, mais ansiosa, angustiada com as coisas. E provavelmente deve ter contribuído, né? Ela tinha um aneurisma há bastante tempo e ela começou a fumar o dobro do que ela fumava antes, aumentou o consumo de comida ruim, bebida alcoólica, socialmente, mas todos os dias ou algo parecido com isso.
coisas que quem tem um aneurisma cerebral não deveriam fazer. Eu acho que havia uma agressão muito cotidiana, constante no último período, né? Qualquer um acho que teria dado essa... Ou esperado a bola baixar, talvez, assim, né? Isso vai passar, vamos ver que isso não pode durar para sempre. Está acontecendo alguma coisa muito fora da curva. É interessante, assim, tem relatos também dela e de outras pessoas de que de madrugada, na frente do prédio deles, passava gente berrando alguma coisa, 4 horas da manhã, quase todas as madrugadas. Havia uma coisa, uma perseguição de fato, assim, não é só a perseguição que a justiça está perseguindo. Ela que já acordava às 5 horas da manhã normalmente, passou a acordar 4 e pouco com esses berros. Isso vai criando um clima muito desconfortável, né? Porque a construção toda que houve nesse último período, né, na opinião pública, com a imprensa, etc. e tal, foi uma construção de ódio ao PT e a eles. Um mês antes dela ter o AVC, ela estava bastante preocupada, ansiosa, acompanhando as notícias e pedindo para as pessoas, não deixa fazer o que estão fazendo comigo, com a minha família. Então estava uma construção ali que eu acho que deve ter contribuído sim para, embora os médicos não sejam unânimes em afirmar a possibilidade dessa interferência, dessa influência, a sensação que dá como biógrafo é que teve sim.